Irmãos, nós estaremos ainda nesta noite falando a respeito disso, da fé, né, não fingida que nós temos falado e mencionado por várias vezes. Quantas vezes mencionamos, perguntamos, olha, quem tem a fé, como é que é a sua fé é sincera, a sua fé é verdadeira, né? E aqui ainda nós já lemos, mas só reforçando assim, o fim do mandamento, ou seja, de todos os mandamentos bíblicos, tudo aquilo que Jesus deixou, então o termo de todos, a conclusão da nossa vida, independente de tudo que nós já temos feito durante a nossa vida, da nossa jornada, daqueles que nós já temos evangelizado, dos cultos que nós já participamos, das adorações que nós já fizemos ao nosso Deus, daqueles que nós podemos estar orando junto, regozijando junto, mas o fim de todas essas coisas, e aqui o que Paulo escreve a Timóteo, assim, o fim desse é o amor de um coração puro, né? Então precisa ter sempre isso na nossa vida, o amor de um coração puro. O amor de um coração puro, muitas vezes a gente fica pensando, mas o que é isso, né? E a gente olha, o que é um coração puro, o amor de um coração puro? E a gente encontra isso claramente nas crianças, irmãos, já viram, né? As crianças, elas estão ali, às vezes estão irritadas, às vezes brigam com o outro, daqui a pouquinho está rindo, brincando, não tem problema nenhum, não tem mágoa no coração, não guarda mágoa. E é isso que diz a palavra de Deus, olha, para nós adultos, para nós já mais velhos, para nós idosos, para nós crianças, para nós jovens, para nós todos, é a mesma coisa, a palavra de Deus, o fim de todas essas coisas é um amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, a qual nós estamos trabalhando a decorrer desses dias. Como tem sido a sua fé para com Deus? E ainda perguntamos para os irmãos falaram algumas coisas a respeito da fé, mas nós não podemos deixar, né? Nós viemos ler na semana passada, acabou que não houve tempo, mas nós estarmos lendo no livro aos Hebreus, que é importante para nós, aos Hebreus capítulo 11, que fala a respeito da fé. Então não tem jeito de nós falarmos de fé se nós não lermos o livro aos Hebreus, para estarmos meditando, compreendendo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Aqui muitas vezes é tratado, né, a respeito dos heróis da fé, as pessoas que partiram na fé, e muitas vezes nós olhamos para isso e vemos como é que a gente sabe que a nossa fé é uma fé autêntica, como é que a gente sabe que a nossa fé é uma fé verdadeira. É a mesma coisa que a gente olha, como é que a gente sabe que um determinado produto no mercado que a gente pega, sei lá, um pacote de feijão, um pacote de arroz, se nós quisermos ter a certeza de que ele está no peso certo, como é que a gente deve fazer para ter certeza disso? Como é que a gente faz? Balança. Tem que colocar na balança. Olha, a gente pega aqui, eu acho que tem, né? O Afonso trabalhava no mercado ali, né? Pesava ração, né? E como é que sabe quantos quilos tem? Põe na balança, porque senão não dá para saber. E a balança precisa estar justa para saber, né, se está realmente no peso certo. Olha, para saber se 1 litro de óleo tem 900 ml, né, a gente sabe que olha, um litro de óleo não tem 1 litro, né? 1 litro de um óleo tem 900 ml. Como é que a gente sabe que 1 litro de óleo tem 900 ml? Precisa medir também para saber se tem isso. Quando a gente olha para ver a respeito, né, de altura, a irmã Maria ali que costura, a Maria Antônia costura, como é que sabe a medida? Precisa pegar a régua, precisa pegar um metro, a fita métrica para poder colocar. E como é que a gente sabe a respeito da nossa fé? Como é que a gente compara a nossa fé para saber se a nossa fé é autêntica, verdadeira, sincera, não é uma fé fingida? De que jeito os irmãos acham que a gente deve proceder? A gente mede com o quê? Com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? A gente medir para ver se está certinho é pegando a palavra de Deus, olhando para ela e comparando com a nossa vida. E aqui nós temos exemplos de pessoas. Evidentemente que Deus chamou a cada um em momentos diferentes, situações diferentes, vivemos em momentos e para cada um vive-se alguma coisa diferente, mas dá para a gente comparar o que esses homens, essas mulheres, aliás, né, eu não sei se os irmãos sabem todo, né, o dia que eu estive lá em Campinas, a gente meditando, que eu descobri que aqui no livro do capítulo 11 de Aos Hebreus, menciona só 2 mulheres, o resto é tudo homens, né, que é mencionados aqui. Só tem nome de 2 mulheres aí, e que é mencionado, não tem mais do que isso. E a gente olha para cá e a gente vê assim, olha, mas de todas essas pessoas, o que houve na vida delas que provou que elas tiveram uma fé verdadeira em Cristo? Por quê? Irmãos, a gente dizer que tem fé em Cristo quando tudo está tudo bem, não é difícil, é fácil.
né? E a gente olha porque o próprio diabo, ele vai até Deus falando a respeito de um servo dele. Os irmãos lembram? Que ele era reto, que era justo. Só tem 2 letras o nome dele, né? A primeira começa com J, termina com um O, né? Quem sabe o nome dele? E tem um acento ainda, né? Jó, né? Então é esse mesmo, né? Veja que ele vivia uma vida boa e o diabo... Por que o diabo achou que Jó tinha fé em Deus? Na visão do diabo, por que ele achava que Jó tinha fé em Deus? Era um homem próspero, Deus abençoou a vida dele, estava tudo tranquilo na vida dele. Então, quando naquela conversa com Deus, Deus fala, você viu lá meu servo Jó? Ele falou, também, desse jeito, né, é fácil servir o Senhor. O Senhor deu tudo para ele, não falta nada. Mas Deus conhecia o que o diabo não sabia. O diabo estava vendo aquilo que estava para o lado de fora, na aparência, mas Deus conhecia a integridade interior de Jó. Irmãos, e a fé não fingida não é algo que a gente vai ver a princípio, né? Exterior, ela depois ela se mostra evidentemente, mas ela precisa estar primeiro interiorizada dentro de nós, está no nosso interior, porque ela já nasce, ela está plantada, está regada ali. Os irmãos podem passar de repente em algum terreno e achar que não tem nada plantado. Passa um tempo, vai ver que brotou alguma coisa, porque foi colocado alguma semente. Enquanto a semente está dentro da terra, não dá para saber que alguma coisa foi plantada. Só quando ela sai que a gente consegue saber que já tem alguma coisa plantada ali. Mas mesmo que os nossos olhos possam não ver, mas Deus, Ele conhece o que está dentro do interior a priori, a princípio. Mas depois vem também o que é visível. Então, primeiro, que quando nós vemos, o diabo achava que a fé que Jó tinha em Deus era porque Deus havia cercado ele de bens. E ele tinha muitos bens. A Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente na sua época. Mas mesmo apesar de toda a riqueza, a fé de Jó não estava nisso. A fé de Jó estava no seu Deus. E Deus o conhecia. E quando a gente olha para nós, irmãos, é a mesma coisa. Ontem ainda estava conversando de uma reunião ali no trabalho, a gente conversando sobre algumas pessoas, alguns casos, né, que havia acontecido, e às vezes a gente olha e diz, olha, você quer conhecer uma pessoa, e você não precisa dar dinheiro para ele não precisa ter muitos bens, é só você dar poder para ele, só você dar um cargo para ele, e você descobre se era uma pessoa boa ou se é uma pessoa ruim, porque para muitas pessoas, que a hora que ele recebe uma promoção lá no trabalho, era questão de trabalho que nós estávamos conversando, você percebe que a pessoa muda, aquilo sobe a cabeça, e muitas vezes a nossa fé, irmãos, é a mesma coisa, porque a gente acha que as coisas que nós temos é porque nós somos bons, porque nós trabalhamos, porque nós estudamos. Você pode até ser que você tenha estudado, que você tenha trabalhado, que você tenha corrido atrás, mas antes mesmo disso, a primeira coisa é que Deus lhe deu vida. Tantas pessoas, tantas crianças que já nascem sem vida. Segundo, Deus lhe deu saúde. Quantas crianças que já nascem com problemas e ela não vai conseguir ter uma boa saúde, um bom intelecto, porque ele nasceu com algum problema. Segundo, né, que Deus lhe proporcionou que ele continua vivendo, que Deus deu saúde, que Deus deu sabedoria, que Deus vai abrindo as portas, que Deus a cada dia está na nossa vida. Então a gente olhando para cá e vendo que tudo que Deus tem dado para nós, tudo que nós vivemos são dom de Deus, dádiva de Deus, ainda que nós não conhecemos. Irmãos, lembra a questão de quase um mês atrás, quando deu aqueles problemas de queimada toda na cidade, naquele sábado, que houve vento, poeira, queimadas e quase não se conseguia respirar, tantas pessoas foram parar no hospital porque não conseguia respirar. Então a gente veja que o simples fato de nós estarmos aqui respirando é um dom de Deus, e às vezes a gente não percebe isso, né? Então veja que primeiro, nós precisamos ser agradecidos a Deus. A nossa fé não pode estar na nossa força, a nossa fé não pode estar no nosso intelecto, a nossa fé primeiro precisa estar em Deus. E é isso que nós vemos. Deus constituiu vários reis em Israel. E quando os reis estavam na confiança de Deus, Deus dava vitória. Quando os reis confiavam na sua força, ele perdia.
Então, porque não é na força dele. O Deus de Israel, que nós mencionamos aqui do Velho Testamento, é o mesmo Deus que nós servemos. Então, quando nós estamos aqui cantando, adorando a Deus com a nossa voz, quem deu a voz para nós? Quantas pessoas que não têm voz para cantar, até gostaria, mas não dá, não tem jeito. Quantas pessoas que os irmãos conhecem que já foi para a escola de música, já comprou instrumento e tenta tocar e não consegue. Por quê? Apesar de poder ser aprendido, é um dom que Deus dá. Então, a gente olha para essas coisas, então tudo primeiro vem de Deus. A nossa fé, para ser autêntica, para ser verdadeira, eu preciso saber primeiro, eu só sirvo a Deus porque Ele me amou primeiro, porque Ele me alcançou, porque Ele me comprou, porque Ele me limpou, porque Ele me capacitou e me colocou, inclusive, assentado em lugar celestial. Que coisa gloriosa, né? E se eu não acreditar nisso, se eu não crer nisso, tudo, irmãos, é vazio, tudo não faz sentido, tudo não adianta fazer, porque é para o ego pessoal de cada um e não vai servir. Mas aqui, então, quando nós falamos a fé, nós vamos ler alguns versículos, então eu peço que os irmãos possam deixar as suas Bíblias abertas aí, nós vamos passar, não sei se todos, porque é um pouquinho longo, né? O livro de Hebreus tem 30 e poucos, 40 versículos, né? 40 versículos exatamente. Mas o primeiro versículo do livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é o que a Bíblia fala. Então, a respeito de todas as coisas que Deus já vinha falado antes, né, a respeito das demais coisas, Ele vai dizendo para nós: ora, a fé é o firme fundamento. O que é um fundamento firme? Um firme fundamento. Os irmãos já viram quando se constrói um prédio? Alguém já viu uma construção de prédio? Às vezes está lá 3, 4 meses trabalhando e você vê não saiu nada, está tudo do mesmo jeito, parece. Mas na verdade não está do mesmo jeito. O que acontece é que está sendo feito o fundamento. Ali perto do Parque Raia, né, eu sempre caminho por ali, foi construído um edifício bem no alto do morro ali, e alguns dias o parque era fechado, porque ali é uma pedreira, né? Então foi feito um fundamento, um alicerce na pedreira. Olha que coisa interessante. Aquele prédio vai ser difícil cair, né? Mas ele foi feito na pedreira. Mas, apesar de ser feito na pedreira, precisava perfurar aquelas pedras. Mas não tinha jeito de perfurar, então havia detonações de explosivos para que eles pudessem chegar mais no fundo para fazer o fundamento. Então, quando a gente olha para cá, irmãos, o firme fundamento, apesar de você colocar ferro, apesar de ser colocado concreto, lá nesse caso ainda foi feito ainda numa pedreira, né? Então tem um fundamento que é bem firme. Por quê? Há estudiosos, ou uma vez eu li alguma coisa a respeito, que me parece que se você vai construir uma casa, ao mesmo tanto que pôr para cima, você precisa pôr para baixo, alguma coisa parecida nesse sentido, porque se ele não tiver essa estrutura, ela vai tombar e ela vai cair. E quando a gente fala para isso aqui, eu não sou pedreiro, não sou um construtor, e nem quero ensinar para os irmãos como é que constrói casa. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos é que a mesma estrutura que está aparente, ela precisa estar interiorizada também. Pelo menos a mesma quantidade. Então a fé é o firme fundamento, ou seja, uma fé não fingida, uma fé, ela é só inabalável, ela é inabalável quando ela está realmente firmada em Cristo, porque Cristo é a rocha. A palavra de Deus nos fala a respeito de duas construções. Ele vai falando a respeito de homens que constroem a sua casa na areia. E ele vai dizendo que a pessoa que constrói a casa na areia, ela é uma casa que está firme? Não, porque na primeira tempestade essa casa vai cair. Mas ele também fala de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio vento, e veio a tempestade, e a casa permaneceu de pé, porque ela foi feita na rocha. Então, se a nossa fé estiver no homem, no primeiro problema, na primeira dificuldade, nós caímos. Mas quando a nossa fé está em Cristo, vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade, a gente continua de pé, porque a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Então, não sei aonde está a sua fé. Quando a pessoa desvia
da presença de Deus, é certeza que a fé não estava em Cristo. Porque quando a fé está em Cristo, nada pode abalar aquele que está firmado em Cristo Jesus. Nós vemos isso no livro aos Romanos, no capítulo 8, diz assim: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então eu pergunto: fome, tribulação, dificuldade, altura, profundidade? Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aqui é fé, nada separa. Aquele que vem o problema e caiu a sua fé não é uma fé autêntica. Então, assim, o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estava vindo no caminho, ouvindo um louvor, eu nem sei quem canta, não é esses cantores mais novos, assim, que o arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, né? A gente fica olhando e pensando assim: puxa vida, né? Quantas pessoas já ouviram falar do arrebatamento? Todas. Mas se o arrebatamento for hoje, se fosse hoje, quantos de fato estão preparados para o arrebatamento? Eu não sei, mas os irmãos acham que todos estão preparados para o arrebatamento? Então precisa ser pregado, por quê? Para que possa despertar uma consciência naqueles que ouvem. Irmãos, às vezes, para nós pastores, falar sobre determinados assuntos, a gente fica pensando assim: mas será que precisa, né? Porque tantas vezes é falado, e às vezes a pessoa parece estar cansado de ouvir da palavra de Deus, depois a gente volta para a palavra de Deus e ouve que as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos, porque as pessoas gostam de cantar. Cantar é bom, alegra a alma, alegra o espírito, mas só cantar não firma ninguém. A nossa fé, irmãos, ela se dá na palavra de Deus. Nós ouvimos tanto falar a respeito da palavra de Deus, os mundos veio existir pela palavra de Deus, foi tudo pela palavra de Deus, e aqui nós vemos que o arrebatamento vai acontecer e não vai tardar. É importante nós estarmos preparados para encontrar com Jesus, e às vezes se nós pegarmos todos nós que estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, aqueles que estão ouvindo à distância, e fizesse um retrospectivo dos seus últimos 30 dias. Se nós voltássemos desses últimos 30 dias, fizesse uma lista de tudo que nós fizemos nos últimos 30 dias, só por esses últimos 30 dias, quantos de nós será que poderíamos dizer assim: não, eu seria arrebatado? Ou outros assim: olha, com base nos últimos 30 dias, precisa mudar muita coisa. E se mudasse para uma semana, é a mesma coisa, né? Então a gente vê aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E o que é que nós esperamos como igreja? O arrebatamento. Mas todas as outras coisas são passageiras. A vida aqui, nós queremos a saúde, mas ela é passageira, porque vai ficar também a nossa vida. Se nós viver 100 anos, 200 anos, é passageira. Todas as coisas aqui é passageira, mas a nossa fé precisa estar firmada para as coisas futuras, né? Para o arrebatamento da igreja, a certeza de nós estarmos com Cristo Jesus. E não é o momento, a gente vê a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25, falando a respeito daquelas virgens, 10 virgens, ou seja, a igreja estava ali aguardando a volta do Senhor, porque todas as virgens estavam aguardando o esposo, todas. E a Bíblia fala que todas também dormiram, estava cansada, dormiram, mas 5 delas estavam com as suas lâmpadas, e ali, preparado melhor, todas estavam com as lâmpadas, só que só 5 tinham azeite nas suas lâmpadas. Então, a hora que ouviu a voz do esposo, saiu ao encontro, só parte delas estavam ali com as suas lâmpadas acesas para que pudesse ir. Como está a sua lâmpada hoje? Está acesa? Tem azeite? O que é azeite? Espírito Santo. A sua lâmpada está cheia do azeite, cheia do Espírito Santo. Se não tiver, irmãos, tem que correr e comprar logo, não dá para esperar, né? Então, assim, a fé é o firme fundamento dessas coisas que se espera. A prova das coisas que se não veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza de que Deus já fez o que está fazendo. É isso, não é nós não andamos, falamos aqui na semana passada que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Se eu creio que Deus está comigo, eu creio na vitória sempre, né? Eu não posso acreditar na dificuldade, no problema. Lógico que vai surgir na nossa vida, como nós ouvimos aqui falando agora há pouco a respeito de Jó. Deus ali falando com o diabo falou: imagina, é só tirar as coisas que ele tem que você vai ver o que vai acontecer com ele. Falou: não, pode ir lá tocar nele. Olha, Deus permitiu, né? E quantas vezes na hora do problema, a primeira coisa que nós fazemos é maldizer, falar mal. Jó, a Bíblia fala que em
todas as coisas que sobrevieram, ele não blasfemou, né? Independente da situação que ele estava passando. E aqui nós vemos então, o que é isso? Fé é isso, naquilo que nós não vemos, mas nós cremos, nós esperamos, nós temos a certeza, a convicção. E aqui ainda ele continua no versículo 2. Por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunhos, né? Os antigos alcançaram os testemunhos porque eles creram pela fé. Então, a gente trazendo para nós assim, trazendo a nossa vida pela palavra de Deus. Será que eu vou alcançar a minha promessa? Como é que eu alcanço a promessa? Como é que as pessoas no passado alcançaram? Biblicamente, crendo em Deus. Como é que eu alcanço? Crendo em Deus, confiando em Deus, adorando a Deus, estando na presença de Deus. É isso que eu preciso fazer. Essa é uma fé que precisa ter na nossa vida. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os irmãos já estudaram, já viram, as pessoas têm dificuldade de entender, de acreditar que o mundo foi feito pela palavra de Deus. O cientista disse que o mundo foi criado de que maneira? O Big Bang, houve uma explosão e aí surgiu o mundo. Olha que coisa bonita. Eu nunca vi uma explosão criar alguma coisa. Os irmãos já viram uma explosão criar alguma coisa? Os irmãos podem ver lá no Israel, lá com Hamas, lá na Palestina, faixa de Gaza, está uma guerra, lá a Ucrânia, com a Rússia, aí joga a bomba para cá. O que acontece quando explode alguma coisa? Destrói. Mas as pessoas dizem, não houve uma explosão e o mundo passou a existir. Olha que absurdo. É muito mais fácil as pessoas acreditar que numa explosão o mundo veio existir, depois veio a teoria da evolução, tudo foi se evoluindo, e aí foi crescendo, foi mudando, e aí foi passando, o macaco virou gente, e aí ficou de pé, e é mais fácil acreditar nisso do que acreditar que diz assim, e disse Deus, haja e houve. Não é mais fácil a gente acreditar na palavra de Deus do que numa explosão, numa teoria da evolução? Isso não existe, né? Pelo contrário, parece que a teoria de evolução não se aplica ao ser humano, porque o ser humano, quanto mais passa, mais destrói aquilo que Deus fez. Então não evolui, ele regride, é o contrário, né? A gente vê que o mundo, como era 100 anos atrás, hoje está muito pior porque o ser humano vai destruindo. Então, se nós pensarmos que o ser humano se evoluiu, o ser humano, na verdade, regrediu, porque ele está destruindo a sua própria vivência, a sua própria natureza. Evidentemente, tem tudo o consentimento de Deus, os planos de Deus aqui. A gente vê que o ser humano não evolui, o ser humano, pelo contrário, parece que ele vai regredindo cada vez mais. Mas aqui nós vemos assim, para nós que cremos em Deus, nós entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Não do como nós imaginamos, mas tudo pela palavra de Deus. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, faça separação as águas de cima com as águas de baixo. As águas se separaram. E disse Deus, faça surgir uma porção seca no meio das águas, e no meio das águas surgiu uma porção seca. E os cientistas dizem que existe um quarto de terra, o resto é tudo água, né? No meio das águas, Deus fez surgir uma porção. Não foi 2 porções, não foi 3, foi uma porção. E por isso que nós temos 1/4 de terra para 3/4 de água, pela palavra de Deus. Olha que coisa gloriosa. E Deus mandou que surgisse as estrelas, e que surgisse os luminares, e que surgisse o sol, e foi o 4º dia, e surgiu tudo isso no 4º dia. No 5º dia, Deus mandou surgir os peixes, os animais marinhos, e tudo passou a existir. No 6º dia, Deus fez os animais sobre a terra, mandou que surgisse os frutos, que os homens, fez o homem, tudo no 6º dia. Olha que coisa gloriosa. Tudo pela palavra de Deus. Nós acreditamos nisso porque não é da maneira aparente, de uma evolução, de algum animal, de alguma verme, de alguma bactéria, não, é a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui pela palavra de Deus, por causa de Deus, porque Deus permite, é tudo pela palavra de Deus, pela fé. Isso é uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Por isso que a nossa vida, irmãos, nós vivemos uma vida de gratidão a Deus, porque tudo que acontece na nossa vida tem a providência de Deus, Deus providenciando para nós, né? Então Deus prepara todas as coisas para a gente. Então não é do jeito que as pessoas imaginam,
né? Vou pedir para a gente ler mais um pouquinho. Alguém que tiver coragem, aí lê o versículo 4 para nós. Sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha, a Bíblia fala aqui de dois irmãos, Abel e Caim. E Deus, ele não se atentou para o sacrifício de um, mas atentou para o sacrifício de outro. E recebeu o sacrifício dele. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Nessa época aqui, já havia a lei dada a Moisés? Não, antes da lei. Na lei, mandou-se, foi dado que ele deveria sacrificar o cordeiro, sacrificar os animais, porque o sangue, através do sangue, é que fazia a purificação pelos pecados das pessoas. Nessa época, não existia nada disso. Deus não havia falado nada para ninguém. Mas a Bíblia fala aqui que um deles era lavrador de terra, cuidava da terra, Caim, e a Bíblia fala que Abel era pastor de ovelha. E aí, no sacrifício, se nós olharmos, o que os irmãos acham mais bonito? Imagina você, uma mesa, um altar com banana, laranja, maçã, uva, melancia, toda colorida, e uma outra mesa, um animal morto escorrendo sangue. Qual que é mais bonita aos nossos olhos? As frutas. Mas, veja, que mesmo sem ter a lei, a Bíblia fala aqui que isso foi pela fé. Alguém fala, não, foi uma coincidência. A Bíblia fala, não, pela fé. Olha o que o texto diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Embora ele não soubesse, não era dado a lei, não era explícito, mas pela fé de alguma coisa futura que viria ainda, ele fez um sacrifício melhor do que o seu irmão, pela fé. Olha, quando você lê o texto lá em Gênesis, não fala que foi pela fé, fala que eles fizeram o sacrifício. Agora aqui, nós vemos que o escritor aos Hebreus diz assim, pela fé, ele ofereceu um sacrifício melhor. Irmãos, lembra que nós falamos agora porque a igreja não anda por vista, mas ela anda por fé? Então, se nós fazemos a obra de Deus, quando nós entramos aqui, até a maneira de nós cantar, quando é pela fé, ela chega até o trono da graça de Deus, Deus recebe, Deus muda, Deus transforma vidas, Deus muda muitas coisas, quando nós agimos pela fé. Então, evidentemente que aquele que não está em fé, não pode agradar a Deus, porque quando nós vemos aqui a respeito da fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não vê. Abel não viu, Abel não sabia, né? Mas ele ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que seu irmão pela fé. Diz a palavra de Deus que era justo, seu testemunho era justo, dando testemunho de seus dons, e que por ela depois de morto ainda fala. Nós vemos que isso depois, como figura, veio Cristo, inclusive nessa mesma figura de um sacrifício que foi feito tanto há tempo atrás, e a Bíblia fala aqui que foi pela fé. Aí eu faço uma pergunta para nós, se nós temos uma fé autêntica, uma fé verdadeira, quando nós entramos na casa de Deus por fé, nós fazemos um sacrifício bom a Deus. E a Bíblia fala que é o sacrifício dos lábios. Oferecemos a Deus o melhor sacrifício do que aquele que faz só da vista. Por isso que eu digo para os irmãos, quantas pessoas que cantam bem, e ele canta, todo mundo acha até bonito, mas não passa do telhado. Outros, às vezes, não cantam tão bem, não sabem nem ler direito, mas ele oferece a Deus pela fé o seu louvor, o lábio, que vem o fruto dos lábios com fé, e Deus recebe. Porque ele está fazendo pela fé. Não adianta o outro ir lá cantar errado, porque não é pela fé. E a Bíblia fala, tudo que não é da fé, mas se não for da fé, é pecado, precisamos fazer tudo pela fé. Mas como é que eu vou fazer pela fé se eu não sei a vontade de Deus? E aqui nós vemos que Abel, ele ofereceu o melhor sacrifício, isso lhe custou a vida, evidentemente, né? Mas ele fez o melhor sacrifício a Deus. Quantas pessoas que fazem o mais bonito aos nossos olhos, mas não é pela fé. E se não é pela fé, Deus não recebe. Então como é que eu vou oferecer o meu sacrifício a Deus? Não vou matar a nenhum animal aqui, não é isso. Saímos da lei, não estamos mais. Agora, isso tudo era figura que apontava para Cristo e Cristo já veio. Agora, Cristo espera de nós o nosso sacrifício vivo, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e
Eu não entendi. E puro? É repreensível, né? E nós possamos fazer o melhor sacrifício. Se não fizer isso, não recebe. Olha, como é que eu sei que a minha fé é uma fé não fingida? Quando Deus recebe. Se Deus não recebe, Deus recebeu o altar que foi feito aqui por Abel. De Caim, não. Então, se não receber, não é da fé. Ainda aqui no versículo 5, alguém lê para mim, por favor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque, a Bíblia fala o sétimo depois de Adão, né? A Bíblia fala muito pouco a respeito de Enoque. Tem um livro de Enoque aí, que uns dizem que o livro ele não é apócrifo, né? Não é reconhecido como inspirado. Inclusive, alguns estudiosos dizem que há dúvidas que foi Enoque realmente que escreveu o livro, né? Então, não dá para você dizer que aquele livro realmente é um livro autêntico. Então, a gente não tem muitas informações de Enoque. Mas o que a Bíblia diz aqui? Que Deus o trasladou, Deus o arrebatou, para ele não provar a morte, porque ele andou com Deus. O sétimo depois de Adão. Não havia lei, mas mesmo não havendo lei, ele andou com Deus pela fé. A fé é o quê? É prova, é o firme fundamento das coisas que não... As coisas que se esperam é a prova das coisas que não vê. Olha, Enoque não tinha uma lei. Deus não havia dado a lei ainda, mas ele andou com Deus e Deus não permitiu sequer que ele morresse. Deus preferiu arrebatá-lo, trasladá-lo, levou dessa vida para a vida futura sem provar a morte, porque ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Irmãos, imagina a vida que Enoque viveu. A Bíblia, volta a falar, a Bíblia não fala muito a respeito de Enoque. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que, apesar de a Bíblia não dizer muito a respeito de Enoque, o que ele fala é que ele alcançou testemunho porque ele agradou a Deus. Talvez nós que vivemos hoje, não somos muito conhecidos, talvez você que está aí sentado, você que está ouvindo, você que vai ouvir depois, talvez você não é muito conhecido das pessoas. Isso não faz com que você não seja conhecido de Deus. Se você anda na presença de Deus, se você agrada a Deus, Deus te conhece assim como conheceu Enoque. Então é importante que muitas vezes nós gostamos de fazer coisas para ser visto pelos homens, para aparecer, mas nós esquecemos que muitas vezes tudo que nós fazemos pela fé, Deus está vendo, Deus está contemplando, seja à vista dos homens, ou seja longe dos homens, sejamos conhecidos ou sejamos desconhecidos das pessoas, o importante para nós é sermos conhecidos de Deus. A fé autêntica, a fé não fingida, é aquela fé que nós vivemos na presença de Deus, independente do local que nós estamos, independente de quem está perto de nós, independente de qualquer momento, nós ainda assim vivemos na presença de Deus, da maneira que viveu Enoque, e nós, volto a dizer, não tem nem como dizer muito de Enoque, a não ser de o que diz aqui a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus, que ele foi transladado, não foi achado porque Deus trasladou, visto como antes alcançou testemunho de que agradava a Deus. Ele diz que foi pela fé também. E aí no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Não tem jeito de agradar a Deus. Quantas pessoas que estão servindo a Deus, que diz que serve a Deus, que já foi batizado, que está nos cultos, que faz parte do grupo de oração, que faz parte da mocidade, que faz parte das crianças, que faz parte do grupo de obreiros, que faz parte de tudo o que acontece na igreja, e mesmo assim ele ainda não tem fé, porque ele não consegue agradar a Deus. Aquele que não consegue agradar a Deus é porque falta fé. Será que Deus se agrada de nós, irmãos, nos dias que nós vivemos? Será que Deus se agrada de nós na nossa casa? Será que Deus se agrada de nós no nosso trabalho? Será que Deus se agrada de nós na rua? Será que Deus se agrada de nós a hora que nós estamos no culto? Será que Deus agrada de nós enquanto nós dormimos? Será? Porque sem fé não dá para agradar a Deus. Só agrada a Deus aquele que tem fé. Deus ama as pessoas que têm fé.
Como é que eu provo que eu tenho fé em Deus? A fé autêntica, a fé verdadeira. Como? Obedeço. Eu creio, eu obedeço, eu faço sem questionar. Volto a falar. Aquele irmão, aquela irmã que vai lá escondido e pinta seu cabelo porque ele estava ficando branco, faz ele ficar azul, né? Fala azul porque o produto não fica nem preto, né? Fica azul. Aí está com o cabelo azul, né? Não consegue agradar a Deus. As pessoas, as irmãs, a gente vê lá, a Bíblia fala que o cabelo tem que ser crescido, ele vai lá, corta a ponta do cabelo. Não agrada a Deus. Às vezes a pessoa até olha para você assim, olha, seu cabelo ficou bonito, hein? Para o diabo, para o mundo, para Deus, não ficou bonito. Por que a gente faz isso, irmãos? É para Deus. Na onde eu estou, é para Deus. A gente vê muitas pessoas por aí que estão na presença de Deus, mas se ele sai por aí um final de semana, aluga uma chácara, tem uma piscina, a roupa dele já muda. Se ele vai fazer um passeio, vai lá onde tem praia, a roupa dele já muda. Outros que eu já vi, às vezes posta a foto, está lá na praia, não tem problema, ele está de calça comprida, está de manga comprida, porque ele está lá para agradar a Deus. Não importa que está lá sozinho daquele jeito, mas ele está lá para agradar a Deus. Então aqui, quando nós vemos aqui, a palavra de Deus assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador do que o buscam. Deus dá o galardão para aqueles que o buscam. A fé basta ou parte do princípio daquele que busca a Deus. Logo, aquele que não busca a Deus não tem fé. É o contrário, o antônimo, né? Se aquele que busca recebe o galardão porque ele tem fé, aquele que não busca não recebe o galardão porque ele não tem fé. Então é impossível agradar a Deus aquele que não tem fé. A pessoa sem fé, uma vez eu lembro o testemunho de um pastor dizendo que ele é lá do norte, uma vez ele teve, até ele brinca, mas assim, tem um irmão lá de São Paulo, não sei se é da cidade ou do estado, assim, que ele me ligou e estava com um problema, me contou um problema da vida dele e pediu que orasse. Eu falei, irmão, então vamos orar já, por telefone, né? Vou orar por telefone, né? Está longe, lá no norte, está em São Paulo, vamos orar por telefone. E aí ele orou, pediu as bênçãos de Deus, ele falou, busquei toda a bênção que podia lá no céu para derramar sobre a vida dele, terminando a oração, e ele falou assim, olha, tenha fé que Deus já mudou a situação, Deus já resolveu o seu problema. Aí falou, de repente o irmão olha não, né? Mas vira para ele assim, será, pastor? Né? E ele falou, decepcionado, falei, para que você pediu para eu orar? Né? Primeiro que assim, você pediu para que eu orasse, eu orei, pedi a bênção de Deus, falei para confiar que Deus estava resolvendo, você será? Então você não teve fé, não adiantou nada. Então aquele que tem fé, irmãos, é isso, apesar de não estar acontecendo, o que é a fé? Ainda que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que Deus já fez. Ainda que não aconteceu, mas eu sei que Deus já fez, porque pelos olhos da fé nós vemos a bênção de Deus, a graça de Deus. Como nós podemos ter a certeza de que nós estaremos com Cristo no futuro, na vida eterna, se nós não tivermos fé? É pela fé que nós podemos ver isso, mas como é que é pela fé? É pela fé através das coisas que eu estou fazendo, dos passos que eu estou seguindo, da vida que eu estou seguindo, porque é isso que prova a minha fé. A minha fé, né, ele demonstra naquilo que eu faço. Nós lemos aqui outro dia, né, lemos a respeito de Tiago, diz assim, olha, a fé sem obras, ela é morta. É como um corpo sem vida. Está morto. Você dizer que tem fé em Deus, mas você não demonstrar essa fé em Deus, especialmente nos momentos mais difíceis da vida, nós demonstramos que nós não temos a fé em Deus. Essa fé autêntica, quando nós temos aqui a nossa vida, se nós vivemos uma vida de gratidão a Deus, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, e não é circunstancial, volto a dizer, já falamos, não é, pelo aquilo que Deus faz, porque quantas pessoas que Jesus curou na época dele, tanto é que a Bíblia nos fala ainda que se fosse escrever só os milagres que Jesus fez, não haveria livros que seria suficiente, porque ele fez muito mais do que está narrado na palavra de Deus. Quando nós vemos isso, na crucificação, quantos que permaneciam ali com Cristo? Maria, umas poucas mulheres, algumas pessoas que estavam de lado, o resto abandonou tudo. E a gente vê da mesma forma quantas pessoas que foram curadas por Deus. Então, a fé não é circunstancial. Se Deus fez, Ele é Deus. Se não fez, Ele continua sendo Deus. A minha fé, ela precisa ser suficiente para agradar a Deus, para que eu possa ser salvo. E essa fé
nós obedecemos a palavra de Deus porque nós cremos que é a palavra de Deus. E não estamos fazendo isso ou aquilo porque o pastor acha, porque a igreja, porque não. Nós fazemos é por causa de Jesus, por causa dele, a palavra é dele. E a Bíblia fala que a palavra de Deus ela não é de forma nenhuma de particular interpretação. Aquele que pega só aquilo que lhe agrada, isso não é fé. A gente vê muito por aí nos movimentos, as pessoas vão dizendo, quando são faladas palavras proféticas, né? Primeiro que profecia não é produzida pela vontade humana, mas as pessoas soltam por lá palavras proféticas. E as pessoas soltam uma palavra profética, a pessoa levanta a mão assim e diz assim, eu recebo. Né? Não já viram isso? Eu recebo. Né? É a palavra profética, aquilo que me agrada. Quando não me agrada muito, esse eu não recebo, deixa para o outro isso aí. Né? E a fé não, é uma palavra autêntica, verdadeira de Deus, aquela que muitas vezes nos confrontam no nosso pecado, e nós temos que reconhecer que pecamos, arrepender, mudar, porque é a palavra de Deus, eu creio que é a palavra de Deus, e por causa da palavra de Deus é que eu preciso deixar muitas vezes aquilo que até gosto, mas é contrário à palavra de Deus, porque eu creio que eu vou desagradar a Deus. Os irmãos lembram aí, quando estava para casar, quando estava noivo? Quem lembra quando estava noivo? Tem alguém que lembra aí? Tem uns que faz tanto tempo que nem lembra mais, né? Ixi, faz tempo isso, né? Quando você estava noivo, você fazia tudo para os homens, vocês faziam tudo para agradar as suas noivas? Procurar deixar feliz? Para que no dia do casamento ela pudesse estar feliz com você? Ou procurava aborrecê-las para que no dia do arrebatamento ela estivesse com muita raiva de vocês? Não, precisa agradar para o casamento. As noivas, as irmãs, procurava fazer o noivo estar feliz com vocês ou procurava deixar eles bem irritados com vocês? As irmãs estão rindo, deixava irritado, né? Ou não? Mas por quê? Porque a igreja, irmãos, é a noiva do Cordeiro. Então nós, como noiva do Cordeiro, fazemos de tudo para agradar o nosso esposo, o nosso Senhor, o nosso mestre. Quando nós não fazemos tudo para agradar a nosso Deus, não é fé verdadeira. A fé verdadeira diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Por quê? Aquele que aproxima de Deus é necessário que creia primeiro que Ele existe e que é galardoador. Olha, quando nós se unimos aqui e não cremos que Deus está aqui, o que a gente faz? A gente não canta, a gente dorme, a gente acha que o culto é demorado, a gente acha que o pastor fala demais, às vezes fala mesmo, né? E a gente vai achando essas coisas, quer que o culto termine cedo. Mas quando nós cremos que Jesus está aqui, que nós estamos cantando, que Ele está recebendo, o que a gente quer fazer? Continuar cantando. Quando nós estamos aqui orando e sentimos a presença de Deus, o que a gente quer continuar fazendo? Orando. Quando Deus está falando através da sua palavra, o que a gente quer continuar fazendo? Que Ele continua falando, porque é bom ouvir a voz de Deus. Então é isso, irmãos, quando nós não temos fé, é impossível agradar a Deus, porque quando nós saímos da nossa casa, a primeira coisa que nós precisa vir na nossa mente é o seguinte, eu vou lá para adorar a Deus e eu vou encontrar com Ele lá. Eu vou ter certeza que eu estou lá para encontrar com Ele. Aí volta a falar para você, quando você estava lá noivo, né? Depois casou, relaxa um pouquinho, né? Mas quando estava noivo lá, que você ia sair para encontrar com o seu noivo, com a sua noiva, o que você fazia? Chegava do serviço todo suado, todo com a roupa suja, ia passear com ele no shopping, todo sujo, chinelão no pé? Ou chegava em casa, tomava um banho, passava um perfume, né? Colocava uma roupa bonita, uma roupa boa, um sapato confortável, pegava lá um dinheirinho, um cartão de crédito para levar ela para passear um pouquinho. Né? Não estou pensando, estou parando para os irmãos pensar mesmo. Né? Eles diziam assim, por quê? Nós viemos aqui para encontrar com Cristo. E quando nós saímos de casa foi para encontrar com Ele. E se eu sei que Ele está aqui, primeiro eu já saio de casa feliz. Eu saio de casa animado. Aquele que sai de casa triste, pensando assim, meu Deus, tem que ir no culto hoje, né? Já não adianta, já perdeu o culto, porque ele está pensando que vai chegar aqui e não vai encontrar com Cristo. Se ele vir não encontrar com Cristo, não teve validade nenhuma ele sair de casa. Mas olha, eu vou no culto hoje, eu vou adorar a Deus. Eu vou estar lá na presença de Deus, Deus vai me abençoar, eu vou voltar de lá transformado, eu vou voltar de lá transformado, porque eu vou oferecer o meu louvor para Ele, Ele vai receber nessa noite.
E o meu louvor, eu não estou falando só de cantar, não, mas o nosso corpo, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então é isso, irmãos, é uma fé autêntica, uma fé verdadeira, porque sem fé é impossível. E ele é galardoador, ou seja, ele dá o galardão, ele dá a recompensa para quem busca, para os que os busca. Aquele que não busca não tem recompensa, não tem galardão de Deus. Precisa buscar, é necessário buscar. Eu sempre digo para os irmãos, e é verdade, quando está faltando uma coisa comum, um arroz na sua casa, e você vai no mercado e volta para casa, o que se espera? Que você traga o arroz, Porque se você foi no mercado, normalmente tem arroz no mercado, Então você foi no mercado para buscar arroz, no mercado tem arroz e você volta para casa sem arroz, é alguma coisa meio esquisita. Se você saiu de casa para buscar a bênção de Deus no culto, e Deus está presente, Deus tem bênção, e você volta sem bênção, alguma coisa está errada. Então faltou o quê? Faltou buscar, você até foi, às vezes acontece isso. Eu costumo brincar com a minha esposa, é o seguinte: olha, se for mais de 3 itens, escreve. Porque até 3 eu aguento pôr na cabeça, arroz, feijão, macarrão. Agora se for 4, aí você começa arroz, feijão, macarrão, sabão, feijão, que é o outro mesmo, já bagunça, Então muitas vezes é isso, Então, mas você veio para buscar Deus, então você vem para buscar Deus, anota, coloca na presença de Deus, seja concentrado para buscar Deus. Se você veio para buscar a Deus, tudo que você veio buscar, Jesus tem a benção. Essa é a fé não fingida. A fé não fingida, irmãos, é aquilo que quando nós chegamos aqui e tiver 2 pessoas, a Bíblia fala que quando tem 2 ou 3, ele está presente. Então se eu vim aqui para cantar, tem 2 pessoas, eu falei: meu Deus, não dá nem para cantar hoje, só tem 3 pessoas aqui. Para cantar para as pessoas não dá mesmo. Mas se eu veio para cantar para Jesus, eu vou cantar para Jesus. Vamos cantar com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir a Jesus, irmãos, é algo que tem que ser prazeroso. Isso é fé. Fé não fingida. Aquilo que faz, mas é com pesar, não é prazeroso, não é para Jesus. Então, todos aqueles que servem a Deus, que se aproximam de Deus, precisa ter fé. Sem fé não pode agradar a Deus. Todas as pessoas que estão contidas aqui no livro de Hebreus 11 e mais outros que não entraram aqui, só agradaram a Deus porque tiveram fé verdadeira, autêntica. Nós citamos algumas pessoas, mas olha aqui, que coisa interessante aqui, pela fé, falamos outro dia aqui, Noé, devidamente avisado das coisas que não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Até citamos ele semana passada, O irmão questionou assim: olha, foi 100 anos, a Bíblia não fala que foi 100 anos que ele realmente fez a arca, fala que ele tinha 500 anos, depois com 600 anos entrou, alguns acreditam que sim. Mas olha, ele fez uma arca, não é porque não chovia, e todo mundo criticava dele. Apesar das pessoas estar criticando, quando as pessoas estavam criticando, os irmãos podem ler lá em Gênesis. Quando as pessoas estavam criticando, Noé estava fazendo a arca, ele pegava um pedaço de madeira e jogava lá de cima na cabeça das pessoas. Não era assim? Não, ele continuou fazendo a arca. Não fala que ele parou para brigar com as pessoas. Por que você está brigando comigo aqui? Eu vou fazer a arca porque Deus mandou. Você não acredita, problema seu. Saiu brigando, todo mundo foi? Não, ele continuou fazendo a arca, independentemente do que as pessoas falavam para ele. Irmãos, nós estamos vivendo dias que as pessoas falam alguma coisa e a gente fica bravo, nervoso. A minha fé é em Jesus, eu sirvo Jesus. E eu sei que meu Redentor vive. Olha que coisa gloriosa. E meus olhos e não outros verão a Deus. Só não aqui por causa de Jesus. As pessoas criticam Noé, foi lá e fez. Falamos outro dia de Abraão também. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, preste atenção nisso. Quantos de nós hoje, se Deus mandar nós ir para um lugar que nós não sabemos, tem coragem de fazer isso? Abraão não sabia para onde que Deus ia levá-lo, mas ele pegou sua esposa, pegou seu sobrinho e foi, sem saber para onde ia. Por quê? Porque Deus mandou ele ir.
Nós falamos aqui a semana passada, acho que se não me engano, que ele foi chamado amigo de Deus, porque ele obedeceu a Deus. E muitas vezes nós queremos ser amigo de Deus, mas nós não obedecemos a Deus. Quando nós não obedecemos a Deus, e muitas pessoas assim, eu só obedeço a Deus, mas não obedeço pastores, não obedeço homem nenhum, porque eu só obedeço a Deus. Ora, mas quem que manda, quem que dá a palavra de Deus? Não são os pastores? Então a Bíblia fala, obedecer a vossos pastores, porque é como se ele tivesse de dar conta. Então, não, eu só obedeço a Deus, não obedeço a homem nenhum, não obedece nada. Porque a Bíblia fala que se nós não conseguimos amar o ser humano, o nosso próximo, que nós vemos, como é que nós vamos amar a Deus? Então não é isso. A palavra de Deus ela é bem clara, e Abraão saiu. Então, medindo a nossa fé com a de Abraão, foi o seguinte, entre outros, né? Mas assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para um lugar que eu vou te mandar. Abraão obedeceu e foi. Saiu peregrinando, sem saber para onde ia. Os irmãos acham que Abraão teve uma vida melhor depois que ele saiu do meio dos seus parentes, ou teve uma vida pior do que quando ele estava com seus parentes? Ele teve sofrimento, é lógico que teve sofrimento. Mas hoje nós vemos aqui que Deus o abençoou. E hoje, aqueles que são crentes pela fé em Cristo, mas pela fé lá no nosso pai Abraão. Olha, ele é o pai da fé, porque ele obedeceu. A fé daquele que não obedece é uma fé falsa, uma fé não fingida. Aquele que não guarda os mandamentos do Senhor não é fé verdadeira. Aquele que abandona Cristo não é fé verdadeira. Aquele que abandona Deus porque está chateado, está bravo, está não sei o que lá, não serve a Deus, a sua fé não é verdadeira, irmãos, porque a nossa fé é em Cristo. Eu sei do meu chamado, eu sei que eu estou aqui, não é porque eu quero, porque eu acho bonito, mas é porque Deus me chamou, e fala que todo aquele que chamou, Ele capacitou, deu capacidade. E quando Ele fala a respeito dos talentos, dos dons que Ele deu para os homens, aquele que Deus dá o dom e não utiliza o dom, o que acontece com ele? Deus deixa para lá? Então, se você tem fé que Deus te deu dom, quantos aqui tem fé que Deus lhe deu dom? Ó, quase todos, né? Tem uns que estão pensando, né? Deus deu dom para todo mundo. Quantos estão usando o Deus que Deus lhe deu? Se não está usando, está faltando fé, né? Aqui ele fala, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, versículo 9. Morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artifício e construtor é Deus. Então veja que ele saiu, ele não estava esperando aquela terra, ele esperava uma outra cidade, uma cidade futura. A fé dele, na verdade, era total em Deus, mas não só para essa vida, irmãos. Por isso que ele era amigo de Deus, porque ele cria, mas ele também cria numa cidade futura. Ele cria numa vida futura, não só para essa vida. Por isso que a Bíblia fala assim, se nós esperarmos Deus só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqueles que esperam em Deus, faz de tudo para essa vida. E eu digo, aqueles que estão refletindo, que vão vir pela internet depois, né? Trabalha 2, 3 empregos para poder dar conta de manter a casa. Você está esperando Deus para a vida futura, trabalhando? A Bíblia fala lá em Mateus 6, 32, né, 34, né? Por ali, naquele caminho, diz assim, 33, está vendo? Entre o 32 e 34 que eu falei, está vendo? 33, né? Mas antes buscai, se der tempo, buscai depois, nas suas folgas. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida. Se não der tempo, Ele sabe também. Está escrito lá em Mateus 6,33, né? Não é isso que está escrito lá? Assim, não, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas, arroz, roupa, carro, combustível, casa, vos serão acrescentada. Aquele que busca o reino de Deus, Deus acrescenta. Aquele que busca só essas coisas, às vezes nem isso conseguir, nem muito mais acrescentar. Então agora veja assim, busca primeiro. Então Abraão, ele estava ali trabalhando, andando pela terra pela fé, mas esperava a terra futura.
pela fé, a primeira mulher aqui que é citada, né, outra é Raabe, ele diz assim, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Bom, a hora que ela recebe a notícia, ela não acredita muito não, ela ri. E aí o anjo chama ela, por que você riu? Não ri, você riu, né? E aí, mas depois, a Bíblia diz aqui, às vezes o texto lá não é tão claro assim, mas assim, ela creu. E por isso Deus deu, porque Deus havia prometido. Aqui não fala que ela não creu. Olha, lê o versículo que nós lemos aqui. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha lhe prometido. Então a gente olha aqui pela palavra de Deus, Sara já com a sua idade avançada, 89 anos, né, quando ela engravida, ela tem seus filhos já aos 100 anos, 90 anos de idade. Então a gente olha para isso aqui e vê, era possível? Mas imagina que uma senhora hoje com, vamos falar nem 90, né, 70 anos, 80 anos, dá para ter um filho, sendo estéril. Se não teve até essa idade, agora é que não vai ter mesmo, não é? Mas ter por fiel, já que Deus prometeu, ela creu. Aqui é o que diz a palavra de Deus. E nasceu um filho. Quem que é o filho? Isaac. Não sei se todos sabem, meus irmãos sabem que Isaac representa, é a figura de Cristo para a igreja. O filho dela, o filho que Deus havia lhe prometido. Era impossível isso acontecer, não dava. Se até aquela idade não tinha engravidado, não seria mais. Irmãos, quantas vezes a gente olha para a nossa vida, Deus promete alguma coisa para nós, a gente fala assim, olha, é impossível, já passou da época disso acontecer. Não existe impossível para Deus. Não tem nada impossível para Deus. Então, se Deus promete, Ele é fiel. A gente precisa crer nisso, mesmo que todas as circunstâncias estejam contrárias, mesmo que pareça que é impossível, mesmo que pareça que não vai dar certo, não tem como dar certo, dá certo porque foi Deus que falou. Aqui da mesma forma, talvez você que ouve, talvez você que está aqui, Deus às vezes já lhe prometeu alguma coisa, você tem vontade de alguma coisa, falar, olha, mas eu acho que não vai dar mais tempo, não vai dar certo. Sempre é possível para Deus. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Você crê nisso? Né? Às vezes a gente crê para os outros. A fé para os outros é mais fácil, não é? A gente chega para alguém que está doente, a gente olha para ele, crê que Jesus vai te curar. É fácil a gente falar isso. O que está doente, sofrendo, com dor, e o médico falou assim, você vai morrer. Aí a gente fica assim, olha, será que Jesus vai me curar ou será que eu vou morrer? Porque ele está vivendo aquilo lá. Então quando a gente olha para cá, irmãos, a fé, mesmo quando Deus fala que parece impossível, parece que não vai dar certo, Deus dá um jeito. Olha, os grandes milagres que Deus operou no passado. Deus é o mesmo. Deus tira uma nação inteira, 600 mil homens, mulheres, crianças, animais, e leva eles para o deserto, e lá no deserto eles ficam por quanto tempo? Quanto tempo? 40 anos no deserto. Aqueles 600 mil homens, será que existia alguma indústria para eles trabalharem, para ganhar um dinheiro? Será que tinha muitas fábricas de pães para eles comprar comida? Não. Deus não deixou ninguém morrer de fome. Morreu de desobediência, de fome nenhum. Ninguém. A Bíblia fala a respeito de Salomão, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com todos os bens, com todo o dinheiro, com todo o ouro, ele conseguiu se vestir como um lírio do campo. Quem cuida do lírio do campo? Quem cuida de nós? Deus, eu mesmo. Né? Olha que coisa gloriosa. Você crê nisso? Amém. A fé verdadeira é isso, irmãos. A gente olha para cá falando a respeito disso. Deus fez isso lá no passado. E fala, é lógico, mas Deus fez isso lá no passado. Você acha que Deus pode fazer ainda hoje? É o mesmo. Pelo que também, versículo 12. Pelo que também, de um e esse já amortecido, descenderam tantos em uma multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na areia, vamos voltar, né? Como estrelas do céu e como areia inumerável que está na praia do mar. Esse amortecido, quem?
Abraão. Abraão, com 100 anos, tem o seu filho. Desse, Deus faz uma nação inumerável na terra, mas também uma nação inumerável, uma nação do céu. Né? Que é a nação do céu? Os filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? Nós também, até nós, todos aqueles que creram em Cristo, que foi enxertado nessa oliveira, pela fé que Ele teve, nós estamos fazendo parte dessa mesma promessa. Não é glorioso isso, irmãos? Pela fé. A fé autêntica, a fé sincera, a fé verdadeira. Se Deus fez isso com Abraão, você acha que Deus pode resolver o problema que está na sua casa, na sua família, que está no seu lar, aquilo que você pede, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para a sua vida? Você acha que Deus pode dar para você também? Então por que abandonar Deus? Nunca. Né? Por isso que Jó tinha tanta confiança, diz assim, que a mulher dele, quando ele estava doente, que já havia perdido todos os seus filhos, e vejo, irmãos, a situação de Jó era tão terrível, porque ele diz que ele tinha tantas feridas pelo seu corpo, que ele devia coçar, coçava 24 horas. Ele pegava caco de telha para coçar o seu corpo. Então, imagina você pegar um caco de telha e coçar seu corpo, então tudo machucado. A situação dele é tão difícil que quando seus 3 amigos chegam para visitá-lo, a primeira vez que eu li o texto, eu fiquei pensando, meu Deus, esses eram amigos dele mesmo. Eles não tiveram, antes de falar qualquer palavra, eles sentaram com ele, ficaram 7 dias sentados, olhando para a situação dele, tão terrível que era. A mulher dele olhou para ele e disse assim, Jó, até quando você vai viver numa vida dessa? Amaldiçoa logo, seu Deus já morre, vai ficar sofrendo para quê? E quando ele ouve tudo isso, disse, mulher, os bens você aceitou com prazer, né? Mas o mal você não quer receber. Deus deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. É dele. Eu sirvo a Deus. Não é pela circunstância, irmãos. Aquele que serve a Deus pela circunstância, a hora que a circunstância fica desfavorável, ele abandona Deus. Tantas pessoas que só quer resolver o seu problema de saúde, o seu problema financeiro, ele vem e procura Deus, quando ele alcança, ele abandona, porque a sua fé não é autêntica, não é verdadeira, é uma fé falsa, é uma fé fingida. A nossa fé não pode ser fingida, a nossa fé, independente das circunstâncias, precisa ser nós adorarmos a Deus. Deus nos chamou para adorar, Deus nos chamou para servir. E aqui nós poderíamos ler tantos outros exemplos que está aqui, né? E o versículo 13 também eu acho muito bonito, assim, todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo de longe, mas creu nela, e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso diz claramente mostra que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela onde tinha saído, teria oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Aqui nós observamos que eles estavam falando, todos eles estavam procurando uma cidade, todos eles procuravam uma pátria, mas eles criam numa pátria celeste, numa pátria superior, numa pátria do céu, numa pátria celestial. Então, irmãos, que tudo que ele está falando aqui, esses homens, eles viram de longe a promessa, eles creram na promessa. E é tão interessante isso, né, que a gente não vai ter tempo de continuar, de ler todos, fica a leitura para os irmãos. Eu não vou ler nem todos aqui, mas no versículo 20 diz assim, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou, encostado na ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Bom, aqui ele está citando de vários exemplos, né, das bênçãos que foi dada. Às vezes hoje não é dada, transmitida aos filhos, a gente às vezes não dá uma palavra de bênção, mas eu acho, pegar para os irmãos aqui, no versículo 22, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Deus havia prometido que podia descer os filhos de Jacó, habitar ali a terra de Gósen, que foi dada para eles ali no Egito, mas ali não era um lugar permanente, porque Deus havia preparado para eles uma terra futura. A Bíblia fala aqui a respeito de José, já com seus 110 anos, próximo da morte, ele
creu tanto nisso, que apesar dele ter sido governador do Egito, então ele tinha um bom cargo, ele tinha boa remuneração, tinha uma boa casa, tinha tudo que podia o dinheiro comprar, ele tinha. Mas ele cria que Deus havia preparado uma outra terra para eles, não era aquela terra. E ele sabia que estava próximo da morte, que ele não ia entrar na terra, mas ele tinha certeza que Deus iria dar a terra para o povo. Ele tinha tanta certeza disso, que ele chama a sua família e diz assim: olha, um dia Deus vai tirar vocês dessa terra e vai levar para outro, porque ele falou que ia fazer isso. E quando isso acontecer, eu quero que vocês retirem meus ossos e levem dessa terra. Não deixem meus ossos ficar aqui, mas pelo menos levem meus ossos para aquela terra futura. E isso aconteceu. Deus visitou o povo, Deus tirou o povo, ainda que ele não viu, mas ele creu, né? O que isso traz para nós, irmãos? Você crê que Deus vai nos levar para uma terra, ao arrebatamento da igreja? Pode ser que muitos de nós que estamos aqui não chegamos até o arrebatamento, ou pode ser que todos, não sabemos. Mas mesmo que isso não aconteça enquanto nós estivermos vivos, mas Deus vai arrebatar o seu povo. Deus vai levar a sua noiva, Deus vai levar a sua igreja. Então hoje ainda nós que estamos aqui precisamos estar com essa mesma fé, obedecendo a Deus, porque nós sabemos, temos certeza que Deus vai tirar um povo seu, zeloso, especial, de boas obras, um povo santo, não um povo qualquer, não é as pessoas que estão dentro do templo, mas pessoas que servem a Deus com sinceridade, que têm uma fé autêntica, sincera, não fingida em Deus. Irmão Felipe levantou a mão ali. Para que todos morreram na fé sem terem recebido as promessas. Sim. Isso daqui isso pode trazendo para a nossa atualidade. Por exemplo, eu tenho uma promessa, chego a não alcançá-la, mas os filhos dos meus filhos podem alcançar essa promessa. Seria mais ou menos diferente a isso. É que o texto aqui ele está deixando bem claro. Ele está falando assim: olha, todos esses morreram na fé. Ele está falando de Sara, de Abraão, dessas pessoas que estavam aqui para trás todas, que eles morreram na fé sem ter recebido a promessa da terra. A terra, porque a nação só depois em Josué que conquistou a terra que foi distribuída. Então eles não alcançaram. Mas assim, vendo de longe, creu nelas, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas eles creu que Deus ia dar a terra porque Deus havia prometido. Então, da mesma forma, olha, nós estamos esperando a volta de Cristo, nós queremos fazer parte do arrebatamento, né? Bom, eu acho, né? Quem quer fazer parte do arrebatamento? A gente quer fazer parte do arrebatamento, né? Mas mesmo que nós não estivermos vivos, nós queremos estar no arrebatamento e temos certeza que o arrebatamento vai acontecer, até porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro, então o arrebatamento é para todos. Quando eu digo que nós queremos estar no arrebatamento, né, ou vivo, aliás, mesmo que tenha morrido, porque não vai ter ninguém morto no arrebatamento, porque os mortos serão ressuscitados. Então, no arrebatamento só terão vivos, né? Os mortos ressuscitam, então todos estão vivos. Então, nós temos a certeza que todos nós estaremos no arrebatamento, se mantivermos a fé, a promessa em Deus. Mesmo que nós morrermos antes, mesmo assim, precisamos ter a fé. Olha, filho, filha, eu estou morrendo, né, vou deixar essa vida, mas Deus vai resgatar o seu povo, Deus vai arrebatar a igreja, e no arrebatamento a gente vai encontrar, vai estar com Cristo, todo mundo junto. Essa é a fé que nós precisamos ter, né? Morreu, meu pai, meu avô morreu. Olha, se ele morreu em Cristo, a gente vai estar todo junto no mesmo dia, no mesmo evento. Aí eles ressuscitam um pouco antes, depois a gente seremos transformados como foi Enoque, né? Enoque foi transformado. Aí ele está vivo. As pessoas às vezes falam assim: Enoque precisa voltar porque ele não morreu. Não, ele morreu para essa vida. Ele foi transformado, né? Teve seu corpo transladado, mudado, mas para essa vida ele deixou. Por quê? A Bíblia fala que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, ele foi transladado, ele foi transformado, assim como o apóstolo Paulo nos orienta, lá em 1 Coríntios 15, né? 52, se eu não me engano, ante a última trombeta, no abrir e fechar de olhos, né? Nossos corpos serão transformados, dessa forma estaremos para sempre com o Senhor. É isso que vemos
Elias, que foi transladado, que foi arrebatado, que Jesus levou também, que não passou pela morte física, sepultado, mas teve o seu corpo transformado também. É isso que nós estamos falando. Então, pela fé, a fé autêntica, a fé verdadeira. A gente não leu todos os textos, nem tem como ler todos, né, porque são 40 e nós estamos aqui no início ainda, mas eu acho aqui muito interessante, principalmente, irmãos, versículo 38, né, o versículo 38, ele diz o seguinte: homens dos quais o mundo não eram dignos. Olha que coisa gloriosa. Será que o mundo é digno de nós? Se nós formos dignos do mundo, nós não somos dignos de Deus. Esses homens não eram dignos porque foram homens que foram santificados por Deus, viveram vidas transformadas diante de Deus. Nós, quando temos a nossa vida transformada, como nós servimos a Deus, o mundo, nós não podemos ser digno para o mundo. Aquele que é digno para o mundo, a Bíblia fala assim, que aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então esses homens, o mundo não era digno deles, porque eram servos de Deus, obedeciam a palavra de Deus. A fé verdadeira, a fé não fingida, faz com que nós, ou melhor, que o mundo não seja digno de nós. Por não ser digno, é que nós somos levados para outro mundo diferente, o mundo espiritual, o mundo que Deus preparou para o seu povo, né? Então assim, olha, esses homens não eram dignos, errantes pelo deserto, monte, pelas covas e cavernas. Veja que todos eles, apesar de não ter uma vida muito boa, financeira, de não viver no palácios, esses que foram citados aqui principalmente, assim, eles viveram errantes pelo mundo. O que está dizendo errantes? Não é cometendo coisa errada, mas eles vivendo ali, fugindo de reis, fugindo de outro que perseguia. Então a perseguição era muitas vezes severa, difícil, mas eles andaram vivendo em desertos, montes, covas, cavernas, e eles assim, que o mundo não era digno. Todos esses teve testemunho pela fé e não alcançaram a promessa. Como assim não alcançaram a promessa? Eles criam no Messias que viria, ele cria em Cristo, eles morreram antes, não viram isso. Eles criam na pátria futura, na terra futura, então morreram antes, então, assim, eles não alcançaram em vida de estar ali. Mas a Bíblia ele termina dizendo o seguinte, olha, que provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Olha como é que nós somos privilegiados, irmãos. Por quê? Nós já vivemos uma época em que Jesus já veio ao mundo, então nós já conhecemos a promessa de Jesus, vemos os milagres que Jesus fez. Para nós, Ele não está exigindo de nós vivermos fugido em montes, caverna, perseguido por reis, perseguido pela palavra de Deus. Hoje nós temos toda a liberdade para estar falando, estamos reunidos aqui no templo, de porta aberta, transmitindo para o mundo inteiro, então podemos falar tranquilamente. Então Deus preveu para nós alguma coisa muito melhor. Moramos todos numa casa, como diz o profeta Ageu, estucadas, né, quentinha, adornada, quando, às vezes até muito quentinha, né, nessa época do calor, né, mas ali tudo preparou, que Deus preparou para nós. Então Deus preparou para nós alguma coisa melhor. Estamos aqui sentados, reunidos no templo, né, nos bancos melhores do que eles viveram, estamos aí com ar-condicionado. Olha, Deus preveu para nós alguma coisa melhor, não preveu? Quantos de nós caminham aí 30, 40 quilômetros a pé? Ninguém. Olha como é que Deus previu para nós alguma coisa melhor. Temos lá um carrinho na garagem, temos lá o tanque abastecido, uma continha lá no banco, né? Às vezes com dinheiro, às vezes com conta devendo, mas temos lá uma continha. Então assim, Deus é maravilhoso, Ele previu tudo isso melhor a nosso respeito, e Ele continua dizendo isso por quê? Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles homens que é mencionado aqui para trás, Sara, Rebeca, todos esses nomes, ou melhor, Raabe, todos os nomes que estão aqui, todos os servos de Deus vão ser todos aperfeiçoados junto conosco, porque nós entraremos todos juntos na mansão eterna que Jesus preparou. Eles estão no lugar com Cristo, mas ainda não estão na cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu. Nós estaremos juntos, porque aqueles que já morreram em Cristo, que não existe sequer nem mais restos mortais, talvez já acabou tudo, mas eles vão ressuscitar num corpo transformado, glorificado, junto conosco, estaremos no mesmo lugar que Jesus preparou. Aí todos nós seremos aperfeiçoados, seremos perfeitos, onde não terá mais pecado, onde não terá mais problemas, e nós estaremos ali sempre com Cristo. Amém? Essa é a fé fingida. Por que nós servimos a Deus? Porque nós cremos nisso. Porque é a promessa de Deus.
Por que nós não entristecemos quando alguém nos magoa? Porque nós cremos na promessa de Deus. Por que nós não abandonamos a fé? Porque nós cremos na promessa de Deus. Quando vem a luta, nós continuamos. Por quê? Porque nós cremos na promessa de Deus. Esta é uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Aproveite. Sim. Exatamente, irmãos. Os discípulos, os apóstolos, pediram que Jesus acrescentasse a fé. E o próprio Jesus, assim, que a fé não é de todos. Mas a fé, a gente vai falar, não Deus, como é que a fé é transmitida? A gente vai concluir o estudo na próxima semana, como essa fé é transmitida. E aqueles que não têm fé, precisa pedir a fé. Aquele que tem fé, a Bíblia fala que fé é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, um presente de Deus. A gente só consegue ter fé quando Deus nos dá fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso não vem de nós também, para nós gloriarmos. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Não. A fé vem de Deus. Como? Os discípulos, irmãos. A gente pega como exemplo, os discípulos andaram com Jesus. Por isso que eu digo para os irmãos que fé não é circunstancial, não é pelas circunstâncias. Os irmãos imaginam quantos milagres aqueles discípulos viram? Quantas palavras do próprio Jesus eles aprenderam? Mas na hora mais complicada da vida deles, falaram: Senhor, acrescenta a fé, não está dando ainda não deu. Então é isso que nós precisamos, nós como igreja, precisamos ter uma fé sincera, uma fé não fingida. Evidentemente que isso não vem de nós não vamos conseguir, eu não consigo dar fé para os irmãos não conseguem dar fé para mim. O único que pode dar a fé é Deus. Por isso que nós precisamos buscar em Deus, pedir em Deus. E mais do que isso, se a nossa fé é uma fé que não está totalmente firmada em Deus, precisamos ter a consciência de que nós precisamos pedir que Deus nos dê a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso, aos primeiros problemas da vida, a gente abandona. Volto a dizer, olha, o diabo não sabia. Acredito que nem Jó sabia que ele tinha tanta fé assim em Deus. Mas Deus sabia que Jó tinha fé nele. Por isso Deus permitiu. Mas Deus deu a vitória. Às vezes, nós não sabemos o tamanho da nossa fé. Às vezes, quando a gente passa por um problema, é que a gente vai descobrir que realmente a gente passou porque nós confiamos em Deus, tivemos fé em Deus. Mas ela não pode ser circunstancial. Ou seja, eu pedi, Deus não fez, então eu não creio mais em Deus. Por quê? Algumas coisas da nossa vida, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer porque Ele decide. Por quê? A gente pede e pede errado, então Deus não dá. Pede para gastar no nosso deleite, Deus não vai dar. Uma vez eu brincava, né? Era líder dos jovens, tinha um Murilo, né? Não está aqui, mas ele disse que o sonho dele era comprar uma Hornet, né? E aí, uma vez eu brincando com ele, falei assim, olha, Deus não vai te dar uma Hornet não, né? Talvez tenha motos mais potentes hoje. Mas eu falava assim, por que Deus não vai te dar uma Hornet? Se der uma Hornet, você vai se matar, rapaz. Então, assim, então Deus sabe que você vai querer, então Ele não vai te dar, né? Porque não vai ser bom para você. E a Bíblia fala que nós, sendo mal, nós sabemos dar coisas boas para o nosso filho. E quando o nosso filho pede alguma coisa, que a gente sabe que aquilo vai fazer mal para ele, a gente não dá. Deus é a mesma coisa. Então, algumas coisas Ele sabe que é melhor não, né? Não nos dá. Veja que o próprio Paulo, ele diz assim, que ele tinha um espinho na carne, do qual ele já tinha orado por 3 vezes, é isso? Me fugiu o termo aqui, acho que é 3 vezes. Ele já havia orado, pedido por 3 vezes que Deus tirasse aquele espinho da carne. Apóstolo Paulo,
né, que teve encontro com Deus, deixou para nós muitos livros para a nossa fé. O que Deus falou para ele? Paulo, pode deixar que eu vou tirar seu espinho da carne. Ele falou, não, esse mensageiro do diabo aí foi para provar a sua fé, deixa ele aí, a minha graça te basta, fica tranquilo, vai ficar ele te esbofeteando aí, eu não vou tirar. Deus não quis tirar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, na sua fraqueza, eu aperfeiçoo o meu poder na sua vida. Mas deixa eu ir. Então, algumas coisas vai querer, puxa, eu pedi, Deus não me deu. Deus sabia que aquilo não era bom. Mas como aquilo não era bom? Não sei, Deus sabe. Talvez se Ele te desse, a sua fé esfriaria, você ia esquecer de Deus, né? Então, a gente, às vezes, quando está com um problema, aproxima mais de Deus, às vezes Deus deixa a pessoa com um problema para o resto da vida, para que ele fica sempre pertinho dele, porque se ficar com a vida mais tranquila, ele se afasta de vez. E parece, irmãos, que é uma coisa boa, mas não é. Eu já conheci pessoas que toda vez que ele estava numa situação difícil, perdia o emprego, a coisa ficava complicada, ele vinha para a igreja. Deus abria as portas, arrumava um trabalho, começava a ganhar bem, comprava um carro, afastava de Deus e começava a sair para os bares para beber, né? Então assim, não dá para dar um bem para ele, porque ele não sabe. Então Deus às vezes não deixa, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Mas o que a gente precisa pedir? A fé vem de Deus. Ela é transmitida por nós, pessoas. A gente vai ler para os irmãos aqui para ver como é que ela é transmitida. Mas ela vem de Deus. A gente conhecendo e buscando para que Deus possa dar. Amém? Mais alguma coisa? Podemos encerrar. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando os irmãos, sábado nós temos o culto do Jardim Marquese. No domingo, pela manhã, haverá reunião com as crianças, jovens e adolescentes. E às 19 horas temos culto de louvor e adoração a Deus. Todos convidados para que possam estar aqui participando, adorando o nome do Senhor Jesus. Convido o pastor Oswaldo para a oração final, bênção final. Agradecemos a todos que estão aqui, que acompanham pelas redes sociais e que continuem, né, sempre buscando a graça do Senhor Jesus.